num primeiro momento, eu queria agradecer, desejar o aceite, né, e a prontidão em nos atender, em nos dar esse suporte para o Mark, né, a gente fala tanto nele, que já parece que a gente já conhece ele há um tempão. A Amanda, inclusive, nos apresentou, né, o trabalho do Mark, que é formado em serviço social, é assistente social, mestre e doutor em serviço social e políticas sociais, e desenvolve estudos e pesquisas aí na área dos direitos humanos, políticas públicas e sociais, enfim, ele vai se apresentar melhor para vocês e contar um pouquinho da experiência dele, das suas vivências e das suas percepções sobre o serviço social, sobre as imigrações, sobre as pessoas, enfim, refugiadas. Também agradecendo ao Abdo, né, que a gente achou incrível trazer, né, dois referenciais da área para trabalhar com nós e nos explicar, né, nos passar essa visão prática, essa visão realmente cotidiana aí dos processos que envolvem esses fluxos migratórios, principalmente discorrendo sobre a especificidade do serviço social. O Mark, ele é assistente social, mas o Abdo não é assistente social, mas é estudante de direito e se envolve aí em diversos movimentos sociais, envolvendo aí a luta pela garantia e defesa dos direitos das pessoas imigrantes, refugiadas, apátridas, enfim. Então, é uma honra tê-los aqui conosco. Todas as perguntas, dúvidas, sinalizações que vocês julgarem importante da gente fazer, vocês podem estar fazendo elas no chat e, ao fim da fala dos dois convidados, a gente vai ter um momento destinado para fazer essas sinalizações e tirar dúvidas, enfim, ter uma conversa mais informal. Tá bom? Então, podem usar o chat à vontade, tá? A Amanda e a Dani, elas vão ficar responsáveis aí por essa parte. E o evento, ele está sendo gravado e, posteriormente, ele vai ser publicado aí nas redes sociais. Enfim, vou passar a palavra agora para o Mark, que ele se apresente e faça aí os discursos que ele achar necessário. Boa noite. Bom, primeiramente, eu queria agradecer o grupo de pesquisa para assistência social pelo convite, e realmente é uma honra para mim quando eu conversei com a Amanda e ela me falar dessa atividade, e prontamente eu aceitei de participar, porque eu acho que meu tem esse papel de conversar com os outros. Então, foi realmente um prazer para mim de participar nesse evento, essa noite. E eu queria também sinalizar, agradecer a participação de outros membros do grupo. Eu estou pensando no Leonardo, que a gente conversou também um pouco da Daniela e da Regina, que está lá no Catés. E eu também queria agradecer a presença de todas que está do outro lado da tela, que hoje vai assistir, a gente vai entrar nesse momento de conversa, de serviço social, de migração. E quando que Amanda e o Leonardo me faz o convite de falar sobre um evento que é o capitalismo e imigração, uma demanda urgente para o serviço social. E a gente conversou. Eu estava pensando, bom, o que eu vou falar? O que o público vai esperar de mim? Mas na minha apresentação que o Leonardo fez muito bem, ele sinalizou muitas coisas da minha formação com assistência social e da minha profissão, do meu título como doutor em serviço social e política social. Mas tem um elemento que é muito importante, que a gente vai falar hoje, que é um desafio grande, metodológica e mesmo político, que é esse duplo chapéu que eu tenho, que é um acadêmico, pesquisador e pesquisado, no sentido que eu reflete sobre um grupo que eu faço parte, ou reflete sobre o mesmo processo que algum intelectuais, estou pensando do Paul Guiot, que vai falar do intelectual da diáspora. Então, eu faço parte de ser chamado de intelectual da diáspora no mesmo
momento que eu faço parte do grupo pesquisado. Então, é um desafio grande, mesmo quando a gente fala de lugar de falar pelos outros, falar por um grupo que você faz parte, é um desafio metodológica e também e tem esse prazer. Então, eu queria também também sinalizar, quer dizer, uma honra para mim falar para Abdul Jarou, que é uma honra para mim de compartilhar essa mesa com ele essa noite. Eu vou tentar de compartilhar alguns slides com vocês para a gente, como eu falei, e o convite é vir para falar no evento que se trata de capitalismo e migração, uma demanda urgente para o serviço social. A gente vai, nessa apresentação, como eu falei, tinha esse problema de o que realmente o público vai querer que eu fale, porque tem tanta coisa, a gente precisa fazer um recorte. Aí eu pensei em fazer uma apresentação de hoje, onde eu vou fazer uma breve aproximação do fenômeno migratório no Brasil a partir da racialização. Esse elemento é importante, até porque eu sou negro, sou haitiano, então a gente não pode, no meu olhar, de abordar a questão migratória, a questão migratória dos negros, dos haitianos no Brasil, da migração de maneira geral, sem pensar a questão da racialização. E a gente, o objetivo que eu me dei nessa apresentação é de analisar a dinâmica recente do fluxo migratório haitiano no Brasil e sua interface para as políticas públicas a partir do próprio desafio dos migrantes. E como a gente está nesse evento de uma demanda urgente para o serviço social, acho que é importante que a gente discute os impactos da atuação do assistente social na migração, a partir da perspectiva de defesa de direitos humanos e da vida. Aí, para fazer essa apresentação, eu vou dividir em duas partes. Uma primeira parte, onde eu vou ver com você os pressupostos da apresentação, e a gente vai fazer as primeiras provocações, questionamentos sobre o tema, sobretudo na questão racial, na questão da racialização. Por exemplo, quando uma pessoa fala de refugiado, de migrante, de asilado, o que essa pessoa está falando? Ou seja, qual é a representação, qual é a linha que faz essa diferença, que separa um imigrante de um refugiado. Então, a gente vai ver isso, as particularidades dessa questão no Brasil. E, na segunda parte, eu não poderia deixar sem falar do grupo que eu falei que eu fiz parte, que é o grupo dos haitianos, que eu realizei pesquisa do mestrado com eles e também do doutorado. E a gente vai ver como os migrantes haitianos ele tem um perfil que representa um desafio para as políticas públicas. E, enfim, eu sempre faço minha apresentação nesse jeito que, primeiramente, ela apresenta de onde esse sujeito está falando. Porque, geralmente, de onde esse sujeito está falando, tipo, de situar geograficamente o Haiti. Então, assim, que o Haiti, ele geralmente responde que o Haiti não está na África, porque tem essa concepção geral que as pessoas já tiveram e fazem uma representação
Haiti está na África. Haiti tem uma longa história com a África, mas Haiti ele é um país da Caribe, que faz parte das grandes Antilhas, que é perto do Cuba e da Jamaica. Então, o Haiti, o Haiti como eu falei, perto da América do Sul, perto da América Central e América do Norte. Então, a Haiti está entre esses três Américas. Então, isso é importante para a gente nos situar a pessoa que está falando e a partir do qual lugar geograficamente ele está falando. E agora, como a gente está no evento do serviço social, acho que tem alguns pressupostos que devem ficar claros. Tipo, a gente pode falar o que o serviço social tem a ver com isso. Então, esse questionamento vai nos levar a um debate dentro do serviço social que é o serviço social como um trabalho. Então, antes de falar disso, a gente poderia contextualizar que hoje o Brasil ele recebe muitos migrantes. Então, a atuação do assistente social dentro desses motivos forma da expressão da questão social são os elementos importantes para a gente poder analisar, para a gente poder debater, porque o serviço social, como a gente vê nos livros clássicos, ele é um tipo de expressão de trabalho coletivo. Então, o objeto do serviço social são as expressões da questão social. Então, e próprio Yamamoto que vai dizer a base dessa nova produção da questão social, cuja múltipla expressão é o objeto do trabalho cotidiano do assistente social. Digo isso, a gente considera que a migração é o resultado hoje da questão social, da relação trabalho, da relação capital-trabalho no mundo. Então, as pessoas que se deslocam hoje, se deslocam, a maioria, por questões econômicas. Então, por isso que hoje estamos falando do serviço social e se relacionar com a questão da migração. Então, o assistente social, nas suas práticas, eles vai interferir na condição do trabalhador. Então, é um elemento importante para a gente debater, para entender o motivo por que a gente está falando de hoje dessa questão dentro do serviço social. Então, a resposta é sempre o objeto do serviço social é a questão social, e a migração no mundo hoje é o resultado das relações econômicas. Então, a migração, em suas particularidades, faz parte do objeto do serviço social. Então, eu queria que a gente deixe isso bem claro. E, dito isso, a gente vai avançar sobre, aqui, eu apresentei uma mapa digamos, conceitual, de mapa mental de migração. Então, a gente poderia fazer essa questão. O que é a migração? Quem são os migrantes? Quais são os motivos de deslocamento? Então, isso são questões, são questionamentos que parecem simples, mas, na verdade, que não é simples, que é muito complicado. Quer dizer, não é complicado, mas complicado não é a palavra certa, mas é complexo. A gente vai ver que tem as categorias que as políticas públicas vão usar para pensar
para pensar todas essas políticas, por exemplo, tem refugiados, tem políticas públicas para refugiados, políticas públicas pelo migrante, políticas públicas pelo asilado. Então, a questão é qual é a linha que separa o imigrante de um refugiado. Então, a gente pode dizer que juridicamente, já a gente deixa muito claro, juridicamente, são campos diferentes. Por exemplo, no Brasil tem lei sobre os refugiados e tem a lei sobre a migração. Juridicamente são diferentes, mas na realidade, qual é a linha que separa a questão de imigrante e a questão de refugiado? Então, por isso que eu falei da questão de provocações. A gente vai ver na realidade a particularidade dessa questão no Brasil. Aí tem um autor em francês, na verdade, 2 autores franceses que eu estava lendo, que vai dizer que a categoria refugiado ele é uma categoria que está em constante mudança ao longo do tempo, que é de acordo com as prioridades das políticas e as mudanças na relação de poder. Então, ele vai dizer que é uma distinção no jogo da construção de um programa público e da orientação para soluções públicas. Então, o que isso significa no caso brasileiro, por exemplo? Se eu tenho certeza, se eu faço uma pergunta, qual é a figura dos refugiados que a sociedade brasileira tem? Então, eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão responder que o refugiados é um coitado. Ele vai dizer que o refugiado é um coitado, e o refugiado se apresenta a categorização dos refugiados nas mídias, nas sociedades, é uma pessoa que está numa extrema vulnerabilidade. Então, mas a gente pode continuar a se questionar no caso brasileiro que o exemplo ucraniano, por exemplo, que o Brasil que está recebendo muito refugiado ucraniano, mas a gente pode questionar, mas por que essas pessoas não se adequam nesse quadro de representação que a sociedade faz? Então, são questões que a gente pode já questionar e nós vamos ver no caso brasileiro o que sustenta essa diferença. Então, é a questão da racialização. Depende de quem migra, depende da origem dessa migração. Então, é por isso que esses autores vão dizer que a questão de refugiado e de migrante é na construção de um problema público. Então, do jeito que o poder público ele quer orientar ou não essa questão, eles vão construir essa representação. Aí tem um outro autor que vai dizer, no sistema de representações, por exemplo, na questão da migração, um preto continua sendo um preto, um árabe continua sendo um árabe. Aí, essa questão, eu sempre pego meu exemplo. Dentro da universidade, eu sou todo mundo me conhece, em relação ao meu status, eu sou um estudante, um estrangeiro, estou estudando estrangeiro. Mas quando eu saio da universidade, já não sou estrangeiro, já não sou imigrante, eu já volto um refugiado. O mesmo colega meu, que está na mesma situação, que é francês, que é branco, dentro e fora da universidade, ele continua a ser um imigrante, ele continua a ser um estrangeiro, ele continua a ser o famoso conceito que é no Brasil o gringo. Então, quando eu vou numa festa com todo mundo, o gringo vai ser
é uma questão racial. Vai ser o branco, vai ser o europeu, vai ser o americano. Então, são as questões que o assistente social, na sua abordagem, no seu cotidiano, tem que ter essa consciência sobre isso. Aí, no Brasil, é importante de sinalizar que o Brasil ele recebe muitas nacionalidades, que são haitianos, bolivianos, argentinos, tudo. Mas o Brasil, a gente falando de provocações, o Brasil tem um sistema de representações que ele faz sobre os migrantes, e como os migrantes, ele uma colonia de imigrantes, o Brasil. Então, o Brasil, a sociedade brasileira, ele de uma certa forma, engrossa a situação. Por quê? Engrossa a situação porque eles vão consistir essa questão de imigrante indesejável. Então, vai até uma pesquisa que vai mostrar que o Brasil, ele superestima 75 vezes o número de imigrantes no país. E a população de imigrante, tipo, o Brasil, a percepção do Brasil é que a população representa, os migrantes representam 30% da população. E, na realidade, representa 0,4%. Então, aí você vai ver que, geralmente, as pessoas falam, os imigrantes vêm para roubar no seu emprego. Então, como uma população que representa menos de 1%, vai roubar um emprego. Outra coisa, como se um política pública não tá funcionando bem, não está eficaz, eles vão culpar o migrante. Então, são as provocações que o profissional tem que ter quando ele está numa situação para passar as informações. E outro elemento que é importante para a gente ver que o Brasil, às vezes, na percepção social, na representação social, é como um país que recebe todos os migrantes do mundo. E que não é verdade. E que o Brasil tem mais brasileiros que estão fora de imigrante que está no país. Então, o saldo migratório brasileiro, o Brasil exporta mais pessoas do que recebe. Então, são as provocações que são importantes para a gente ver. E outro elemento é a questão que eu estava falando mais na frente, da questão da racialização no conceito da migração, que vai fazer que esse famoso gringo que a gente vai ver, vai analisar. Tem um autor brasileiro, Gustavo Baeto, que vai analisar jornais e que vai ver que tem uma aceitação seletivas com diferença entre europeus e africanos no Brasil, e tudo isso a partir da raça. Então, o refugiado, como estava falando, é sempre negativo. É um problema grave a ser discutido. O imigrante, ele é uma questão a ser avaliado, que é problemática, mas que pode ser algo positivo ou negativo. O estrangeiro é sempre positivo, inclusive melhor do que o brasileiro. Então, isso são os elementos que basear essa distinção, essa diferença no Brasil, a particularidade do Brasil é a questão racial. Então, a gente já pode ir, não vai dar tempo para fazer todo esse debate, para ver o processo histórico da migração no Brasil. O Brasil sempre se prioriza uma migração branca e europeu. E aí eu fiz um experimento social para ver no Google como as categorização e a representação das categorizações. Por exemplo, aqui tem a representação do estrangeiro na pesquisa do Google. Aí, se a gente se volta lá com o que o Gustavo Baeto, você vai ver que o estrangeiro, ele no Brasil, ele tem essa representação de algo que é
positivo. E, por exemplo, você já pode ver quais são as bandeiras, quais são as bandeiras que se apresentam numa pesquisa de Google quando a gente se apresenta como a gente escreve estrangeiro. Já os bandeiros americanos, os bandeiras europeus, então é isso que se apresenta como estrangeiro. Aí o imigrante, e a gente vê na pesquisa, você pode, na casa de vocês, fazer esse mesmo exercício, vocês vão ver a resposta. Então, tem a ver, por exemplo, você viu que o imigrante já, ele é, como diz Gustavo Barreto, é uma questão a ser avaliada. Aí você vê aqueles mocinhos lá dos anos 50, então, já o migrante começar a uma questão a ser avaliada. Então, e o refugiado, a figura do refugiado já é diferente. Então, o refugiado já é são pessoas que estão numa extrema vulnerabilidade, então que representa esse como a gente chama de problema público. Então, hoje o Brasil construir a figura do refugiado como um problema público, mas a gente pode dizer que eu vou mostrar algo para você, para ver os ucranianos e os haitianos. Ou refugiados, na sua definição básica, o que é um refugiado? É uma pessoa que fugiu, que está no processo de deslocamento forçado, deixa o país deles por questão de guerra e de perseguição de Estado. Mas olha como um refugiado ucraniano está representando na mídia. Olha a representação. Ucranianos vindo da guerra se estabelecem no Brasil e já tem plano no país. Então, ou o ucraniano que sai do país, que sai para fugir de uma questão de guerra, ele é um refugiado. Ele nem está mencionado como refugiado. E a gente vê que tem muitos municípios, que tem já políticas públicas que vão favorecer essas pessoas, e a sociedade brasileira, a representação que os brasileiros fazem sobre os ucranianos já é diferente para um haitianos, para qualquer um africanos e angolanos, ou qualquer outros países de nacionalidade fora nacionalidade europeia. Por exemplo, o Globo vai escrever um artigo no mesmo contexto da entrada da invasão de haitianos em Brasília. Começam em 2010. Então, para que a gente vê a dimensão da racialização da cor, o problema é quem migra e de onde as origens dessa pessoa que migra. E acho que eu tenho que ir mais rápido, né? Porque o tempo está avançado. Tá. Então, isso era a primeira parte da minha fala, para falar a segunda parte, que é a questão quer dizer, a questão da migração dos haitianos no Brasil, que eu conheço, que eu domino, então eu não consigo falar de todas as migrações, eu consigo falar do contexto migratório dos haitianos que eu conheço no Brasil. Aí, ok, para continuar, tem aspecto histórico e contra da migração do Brasil a partir do termo. A particularidade da migração haitiana no Brasil é que o Estado haitiano ele provoca essa saída. Ele provoca a saída e acompanha essa saída. Então, é uma das particularidades que as pessoas têm que atende os haitianos têm que entender. Então, o fenômeno migratório ele evidenciou historicamente a implicação do direito do Estado. Por quê? Porque o Estado haitiano ele tem um modelo de desenvolvimento onde eles querem que as pessoas que estão fora, que a gente fala de diásporas haitianos, ele trabalha em outros países e manda dinheiro para o Haiti. Então, é isso que todas essas pessoas haitianas que estão fora
envio de remessa, ele contribui para 31% de produto interior bruto no país. E a gente vai ver que o Haiti ele ocupa o oitavo lugar na lista dos maiores receptores de envio de dinheiro em termos de proporção para a PIB. Então, quando eu falei que o Estado, todos os autores que haitianos que falam sobre a migração, vai ter essa mesma posição. Então, o Estado ele provoca e acompanha a saída. Então, tem, por exemplo, no Haiti, instituições públicas como o Ministério dos Haitianos vivido no exterior. Tem o Escritório Nacional de Imigração, então, que acompanha essa saída. Aí, no contexto brasileiro, a gente pode dizer que na pesquisa que eu fiz em 2018 sobre quais compreensões que os imigrantes haitianos têm sobre o Brasil, e a gente vê que os motivos contextuais é o contexto da crise do capitalismo após 2008, no mundo tinha essa crise do capitalismo no mundo, e muitos países que historicamente recebem os migrantes haitianos estavam em crise. Então, o Brasil se apresenta como uma saída alternativa para esses trabalhador. E também tem uma questão de contexto de desenvolvimento da economia do Brasil e no mandato do Lula e de Dilma aqui, onde as políticas públicas eram mais atrativas, então que atrai os migrantes haitianos. A gente não pode sem falar também da migração haitiana no Brasil, sem falar da ocupação militar que o Brasil tinha naquela época no Haiti, que é a MINUSTAH, que é uma ocupação militar onde o Brasil ocupa o Haiti com a intervenção do ONU. Então, era um momento também que o Brasil ele dá uma cara humanitária a essa ocupação militar que era os Estados Unidos. Aí tem outros motivos, que é a fuga das desigualdades sociais no Haiti, piorado depois do terremoto, e tem a questão da discriminação racial, na questão da discriminação racial que os haitianos estavam sofrendo na República Dominicana, e tem as propagandas midiáticas que apresentam o Brasil como um paraíso racial. E outro elemento é os haitianos buscam alcançar os Estados Unidos passando pelo Brasil. Aí, os perfis migratórios haitianos no Brasil e seus desafios para as políticas públicas, está nessa foto, digamos. Então, o ser migrante, de maneira geral, e o ser migrante haitiano, ele é um ser complexo. Um ser complexo no sentido que é um sujeito histórico, é um sujeito cultural, é um sujeito social que traz junto com eles suas histórias, suas referências. Então, isso às vezes vai dar esse embate para as políticas públicas. E quais são os principais desafios do migrante haitiano? As questões de acesso aos serviços, a documentação, a informação, a idioma, a discriminação, a questão financeira, o trabalho, e a questão de lidar de estar fora do seu país de origem. Então, são os elementos que faz parte são os elementos que são os desafios cotidianos do migrante haitiano. E aí, o migrante haitiano, ele se apresenta um perfil de transmigrante, que busca garantir sua existência física e simbólica no território de origem e de instalação, estabelecendo redes nacionais, conexões por meio de um forte vínculo familiar, cultural, econômica e político no território. O que isso significa? O haitiano que está aqui no Brasil, ele não vai esquecer sua origem. Ou seja, ele vai permanecer no Brasil se as condições socioeconômicas permitem que ele está aqui e lá.
Por isso que já na minha apresentação ela existe aqui e lá. O que isso significa? Isso significa que os haitianos é um país que culturalmente, que está aqui no Brasil, ele vai querer trabalhar para poder mandar um dinheiro para suas famílias, para poder mandar comprar bens para suas famílias. Então, esse perfil transmigrante, então, ele representa um desafio para as políticas públicas, porque geralmente as pessoas se questionam, mas por que tipo, um haitiano ele tinha uma estabilidade aqui e foi embora? Então, é a questão que tem um imigrante que vai responder, que vai dizer que, não esqueça, tem muitos haitianos que vêm aqui sobre os sacrifícios das famílias, que tinham vendido os bens, os animais, para financiar a viagem. Tem outros que precisam de dinheiro para financiar a viagem e tem um compromisso para devolver esse dinheiro depois de um tempo. Se esse haitiano que vem com essa dívida percebe depois de 1 ano ou 2 anos e não economiza para devolver o dinheiro para o Estado, ele não vai ficar. É melhor tentar uma experiência. Então, esse é uma figura de estilo que vai definir o perfil dos migrantes ou qualquer outros, eu acho que qualquer outro migrante que está aqui vivendo no Brasil. Se eles não poderiam garantir essa condição de transmigrante, de não perder seu vínculo com o país de origem deles, então ele vai continuar seu percurso. Aí, é isso que vai fazer que, seja na minha dissertação e no meu mestrado, na dissertação de mestrado, ou minha tese de doutorado, então, o Brasil, ele se constitui um território de passagem para os haitianos. Então, os haitianos vão dizer, estou em viagem. Então, eles vão construir essa identidade de imigrante, de diáspora permanente, e para garantir a condição de transmigrante. Eles vão num outro país que permite de garantir essa condição. E a gente não pode esquecer também que os anos 2016 até hoje tem um desmonte das políticas públicas. Então, as políticas públicas que eu falei antes, que atrai os imigrantes, hoje ele é um elemento que repulsa, que expulsa os imigrantes, porque o acesso não está bem garantido. E eu acho que é isso, e me perdoa se peguei muito tempo, eu faço o máximo para chegar no tempo. Então, isso é uma das biografias, e estava fazendo a apresentação na minha língua, que seria mais fácil de fazer. Eu ia falar Merci en pile, e em português seria muito obrigados a vocês, e a gente, depois de ouvir e Abdur, a gente vai conversar junto sobre outras questões. Obrigado. Queria saudar todos vocês, todas, que estão aqui nesse encontro virtual, e agradeço em nome da Amanda, todas as pessoas que estão aqui, e também parabenizo aí o meu companheiro, Guerreiro, pela aula, pelas informações, que é tão importante, essa visão e conhecimento e estudo que ele acabou de relatar aqui. Então, parabéns, Mark. Queria me apresentar aqui. Primeiramente, meu nome é Abdul Basir Jarur. Eu sou ser humano, né? Antes de nada, eu sempre me coloco nessa situação antes de falar da minha identidade. Nasci no Oriente Médio, na Síria, um país que, infelizmente, convive numa guerra, uma das guerras mais sangradas após da Segunda Guerra Mundial, que matou quase, fora dos números que a gente sabe do relato
da Agência da ONU para Refugiados, Acnur, 500 mil, porém, um número muito mais expressivo do que isso. E nasceu em Alepo, cidade também que foi devastada pela guerra, uma das cidades reconhecida pela Unesco, Patrimônio Histórico da Humanidade. E lá na Síria, onde a gente considera como Damasco uma das cidades mais antigas do mundo, no sentido do berço da civilização da humanidade. E sempre realmente aquela terra durante as histórias que eu estudei teve muitas sangue derramado naquela região. Então parece uma novidade, mas não é, felizmente. E queria dizer para vocês que teve uma formação, uma migração forçada em relação da minha pessoa, e tive que fugir da Síria para um país que, ao lado da Síria, essa primeira migração, após de tanto deslocamento interno que a gente faz, como hoje o número 13 milhões de pessoas tem esse deslocamento interno, externo da Síria, e naquela migração eu realmente teve uma oportunidade no sentido, no sofrimento, saber o que significa ser refugiado, ao estar na situação, na condição de refugiado. Normalmente, lá na Síria, a gente recebeu refugiados durante o ataque dos Estados Unidos para o Iraque, quando invadiram o Iraque, e depois também a gente recebeu refugiados libaneses, palestinos. Então, naquele momento, eu realmente não tenho noção como que esse sentimento que refugiado de fato passa, né? Então, teve várias guerras do Oriente Médio, várias situações complicadas que nós, quanto os sírios, lá em Alepo, da minha cidade, a gente acolheu muitos refugiados, e a gente, em nenhum momento, a gente chamamos eles refugiados, de forma, só estou explicando para vocês, porque, de fato, são um povo que fala a mesma língua, a mesma cultura, tem mesmos hábitos e costumes, e nós consideramos como realmente umas famílias. Então, durante essa minha migração, em 2010, eu estudava, né, administração de empresas, tinha uma família, 5 irmãs mulheres, mais um irmão, somos 7 pessoas. E eu, em 2010, vocês sabem aquela famosa Primavera Árabe que aconteceu lá na Tunísia e norte da África, e começou esse movimento, essa revolução, estender para vários países árabes, e até o momento que provocou lá a situação da Síria, e teve essa guerra civil, o povo contra o governo. Então, nesse sentido, ampliou muito a guerra, infelizmente, a guerra civil, e se tornou uma guerra, mas de outras situações que posso dizer que não é guerra, parou de se tornar civil, para mim, se tornou internacional, porque 13 países são envolvidos, como suas bases militares estavam lá na Síria, quem está com o governo, quem contra o governo, quem está um terceiro também parte, aproveitando nesse confuso tudo, e foi chamado para servir o exército militar da Síria, como na guarda republicana no Damasco, e naquele momento eu tive que ir para o Damasco, fiquei lá umas 4 anos,
esse tudo obrigatório pela lei. E após disso, eu convivi durante dentro do exército militar, uma pior convivência da minha vida, uma trauma, aliás, né, que não queria estar lá, mas pela lei e pela situação, foi obrigado de estar lá naquele momento, perdi muitos meus amigos, eu cheguei de me machucar, até teve uma oportunidade de eu poder fugir, né, sair da Síria. Então foi o Damasco, que divisa com o Líbano, eu saí para lá, e daquele momento eu comecei a entender a dor dos refugiados entre os países, entre o famoso, quando a gente fala fronteira, palavra fronteira, porque tinha muito bloqueio de todos os países que ao lado da Síria, é um bloqueio total, então dificilmente a pessoa consegue passar para outro país do lado, por vários motivos. Então, eu, graças a Deus, teve esse renascimento, e considero um milagre, consegui entrar para o Líbano naquele momento, e estava buscando de que forma eu posso sair do Líbano, porque também ainda a situação, mesmo estou em outro país, mas a situação bem complexa em todo sentido. Líbano vive uma crise política, crise financeira, e ainda tem já refugiados palestinos, já está entrando os sírios, a sociedade ficou bem complexa, não é zero, menos de 0% de políticas públicas para imigrantes no Líbano. De fato, um país não tem estrutura de acolher ninguém, nem os próprios cidadãos, pela situação bem complexa lá. Infelizmente, como te falei, então, teve vários cenários que deixou o Líbano numa situação muito complexa. Infelizmente, em relação de situação, crise financeira, crise política, não vou entrar em detalhes, que não é o foco. Então, durante esse caminho, eu estava me organizando para ir para o Canadá ou Austrália. Quando vi a situação bem complexa, quando me senti que a minha vida está em risco também, eu pensei em fazer uma travessia no mar, mas falei que, bom, se o barco realmente teve um problema, tal, assim, pensei que vou morrer afogado, como estava vendo no TV, muitos sírios estavam morrendo. Então, nesse sentido, teve esse medo. E naquele momento, eu ouvi falar que o Brasil está liberou um visto humanitário para o povo sírio, foi atrás, conseguiu o visto, comprei meu passagem e cheguei aqui. Não conheço ninguém, nem falo português. Tudo que naquele momento sai. Por isso a gente chama esse refúgio forçado. Então a gente não escolhe aonde a gente vai. Só o ponto importante durante a minha fala, estou falando aqui, usando a minha história, daqueles que não tiveram oportunidade de falar sobre suas histórias, daqueles que não tiveram oportunidade de estar vivos, daqueles que não tiveram oportunidade de estar aqui, exatamente nesse encontro. Então, para vocês entenderem esse cenário, eu uso a minha história para vocês verem realmente, de fato, aqui, como o Mark acabou de trazer informações, e aqui estou trazendo uma experiência na pele, não é na teoria, não é uma pesquisa, mas um relato que pode ajudar, de fato, vocês, quanto profissionais de assistência social, professores, servidor público ou qualquer professor que seja, né, para atender esse nível de conhecimento. E claro que está no YouTube, está no Google, está no vários material, está nos documentários, né? Mas eu vejo aqui o que a gente está fazendo agora, a gente está quebrando as barreiras, construindo pontes, e diretamente esse diálogo entre nós, quanto refugiados e imigrantes,
com vocês. Resumindo aqui, né, desde que quando eu cheguei aqui no Brasil, como eu falei, não foi uma escolha, mas foi uma oportunidade. Então, tudo que quer naquele momento sair de lá. Então, eu tenho básico de informações sobre o Brasil. Realmente, então, dizer para vocês, primeira dificuldade sofri. Eu pensei que sou um refugiado, então vou ter realmente auxílio em todo sentido, que quando chegar aqui, então, alguém vai me ajudar, de fato, a fazer documentações, me auxilia, vão me levar para conseguir um curso de português, etc. Assim, várias coisas que imaginei. Só que quando cheguei aqui, eu senti que realmente não é aquela pessoa que eu pensava que é um refugiado. Após um tempinho, alguns dias, passando semanas, entendi que meu nome é um gringo. Gringo é aquela pessoa que vem de fora. Aquela pessoa que vem de fora e no sentido, alguém me falou, e até agora está na minha mente, nunca esqueci aquela palavra, que aqui no Brasil, você tem que se virar. Quando eu pesquisei no Google, tipo, essa palavra, eu falei, ué, tipo, como que, tipo, eu venho como refugiado e tenho que se virar, e não estou entendendo. Tipo, eu tenho que agora chegar aqui e eu visto humanitária. Tipo, um visto humanitário é um visto de passeio, um visto de quê? Eu não venho aqui para estudar, aqui não é visto de estudante, não venho aqui para fazer um investimento como empresário, realmente venho aqui com visto humanitário. Mas o cenário repete, e a gente está acompanhando agora o caso do povo afegão, o que está acontecendo hoje em dia aqui no Brasil. Durante, então, a história do visto humanitário, 4 nacionalidades conseguiram possuir esse visto. Os haitianos, depois os sírios, ano passado os afegãos, e esse ano os ucranianos. Quase a gente vai completar 8 meses de guerra da Ucrânia. Então, esses 4 nacionalidades, eles conseguiram o visto, a famosa humanitária, o visto humanitário. Então, o visto humanitário foi concedida, né, após de declaração, claro, do governo. Estou falando agora do governo Bolsonaro, quando ele falou na Assembleia da ONU que nós vamos dar ao povo afegão cristão, entre aspas, para eles virem para o Brasil. Já começamos com um discurso de seletividade, lembrando que maior número da população afegã são muçulmanos, os cristãos já faz tempo eles não estão lá, eles já estão em outros países, em especial nos Estados Unidos. Então, assim, a gente percebe que numa migração de um povo, são seres humanos, eles queriam fugir para salvar sua vida de um grupo fundamentalista que tomou poder, que está trazendo o terror da sua sociedade, nem chega um presidente na frente da Assembleia da ONU, ele aponta o dedo e fala que vamos acolher o povo afegão, cristão em especial. Então, estou falando isso, o visto humanitário eu peguei durante o governo de Dilma Rousseff. Estou falando nesse sentido aqui, a minha fala não é ligada com a questão se estou a favor ou contra do atual governo de Bolsonaro, mas estou falando uma realidade como refugiado, né, que acompanhou. E nesse sentido, estou falando para vocês, estou comparando a minha chegada aqui com o povo afegão, exatamente quando uma pessoa aqui falou que aqui no Brasil tem que se virar, a gente está vendo aqui, acompanhando mulheres distantes, grávidas, crianças, pessoas estão lá jogadas no aeroporto. E pessoas também com aquela esperança que realmente o Brasil se dê um visto humanitário, então vamos para lá e não pensam que tão fácil conseguir esse visto humanitário. Pensam que tão fácil. No ano passado, em nome da
da entidade pública que pertence à Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo. Como eu estou na frente da Comissão de Direitos Humanos, Migrante e Combate à Xenofobia, do CONDEP, Conselho Estadual de Direito da Pessoa Humana, eu consegui realizar uma audiência pública e chamei o senador Paulo Paim, Mara Gabriele, Túlio Gadelha, Eduardo Suplicy, deputado federal Paulo Teixeira, para falar, realmente, discutir sobre a questão do visto humanitário para esse povo. Aqui comecei a articular no nível nacional com a comunidade afegã, porque aqui nós já temos uma comunidade pequena e que eles queriam resgatar suas famílias, seus pais, suas mães, seus irmãos, seus filhos, e realmente teve essa dificuldade. Então, o visto humanitário foi declarado aqui. Agora o povo afegão pode pedir esse visto, porém não estava funcionando, entre aspas, né, teve certas dificuldades, é que os refugiados afegãos têm que ir para o Paquistão, têm que ir para a Turquia, para o Irão, alguns países aqui do lado, e isso tão realmente não tão fácil. Eu sei porque eu sei quando estava na Síria. Tem que pagar dinheiro para os coiotes, você tem risco de perder a sua vida, os fronteiras ficam controlados total. Então, uma situação tão complexa, você nem imagina. O problema quando a gente chega num país vizinho, será realmente essa embaixada vai dar quando esse visto? Então, esse problema tão delicado, e não vou estender muito, porque também é um processo para vocês entender tão difícil, tão abalado o refugiado quando chegam no seu destino, daquele lar, daquele país que realmente tudo que procuramos é uma proteção para salvar a nossa vida. Não é um privilégio, não é uma qualidade, não é. Quem procura isso é o imigrante. O imigrante que procura isso. Então, tem imigrantes que vão viajar, como acabou de relatar meu amigo aqui, nós temos menos 0,1% da população no Brasil são imigrantes, né? E nós temos mais, que a gente aqui não passa 2 milhões ou 1,5 milhão, e não gosto muito de falar de número, porque parece que a gente já entrou dentro desse de tantas pesquisas, detalhes e tal sobre o número. Eu vejo que a gente perde muito a identidade, a gente perde muitas histórias, a gente perde muitos sentimentos. Então, nesse sentido aqui, como falou aqui meu amigo, nós temos mais dados da polícia, do Ministério de Relações Exteriores, Brasil, tem mais de 3 milhões de brasileiros fora. Tem mais brasileiros fora do que refugiados imigrantes aqui dentro. Então, de fato, tu tá falando essa realidade aqui, o Brasil tornou o refúgio de muitas pessoas. De seu pai, do pai da Dilma Rousseff, que saiu da Hungria, que hoje foi a primeira mulher presidente do país, e se não fosse imigração, nós não teremos uma mulher presidenta como ela, que uma pessoa que tem uma história, que tem, muita gente também desconsidera uma história da militância dela, quando era jovem, quando ela sofreu durante o regime de ditadura aqui no Brasil, e tem muitos, seu pai, seu avô, seu bisavô, que realmente procuraram o Brasil por várias circunstâncias. Pessoas que vieram aqui para salvar sua vida, pessoas que queriam fazer uma nova vida, pessoas que queriam se unir com os seus parentes, pessoas que procuraram o Brasil para estudar, pessoas procuraram realmente para fazer uma história, uma nova história aqui no Brasil. Então, esse formato do Brasil. E hoje, se eu não falo sotaque, ninguém vai perceber que não sou brasileiro. Um país que a gente deveria levantar o chapéu, que a diversidade é um grande exemplo de um país que existe nesse planeta Terra. Uma diversidade muito rica, termo
tanto de etnias, quanto da natureza, quanto em todo sentido, um país realmente perfeito. Porém, infelizmente, né, o Brasil, quando a gente fala de 500 anos, ou quando a gente fala de 34, vamos falar da Constituição 88, né, após a ditadura, como uma Constituição realmente perfeita, né, no sentido, comparando com outras constituições durante a história do Brasil. Então, o Brasil, um menino novo, porém, a gente tem muitas coisas a reformar aqui no Brasil. Tem muitas coisas que a lutar para poder garantir um futuro para as próximas gerações, né? Então, o Brasil, uma menina, um menino novo. Esse sentido que eu vejo aqui, tanto da Lei de Refúgio, 1997, quanto da Lei de Imigração, 2017, imagina, nós tínhamos antes um estatuto para estrangeiro que realmente não garante aquele acolhimento digno, mas mostra que os imigrantes, em geral, são ameaça para a segurança pública e não tem aquele olhar realmente de poder potencializar essa migração, uma migração que hoje muitos países pelo mundo, através de tantas pesquisas, mostra a migração que ajudou a fortalecer a economia de muitos países, sem mencionar nomes. Então, assim, nesse sentido aqui, nós temos Estatuto para Estrangeiro, graças ao movimento social, tanta luta, nós conquistamos a nova Lei de Imigração, né, que realmente é uma das leis mais humanizadas no mundo, se ver. Só que, quando a gente fala isso, quantas leis no Brasil tá lá bonitinha, tá lá na Constituição, tá lá Estatuto, e realmente não está sendo implementada, né? Onde não está sendo executada. E durante isso, então, estou tentando pensar em português e fazendo essa tradução, né? Porque eu penso em árabe, faço a tradução na minha mente, dos meus pensamentos. Hoje, na condição de ativista, defensor, né, da causa migratória, então é fundamental compreendeu que o fenômeno migratório acontece desde que primórdios da humanidade. Não é uma novidade. É que enquanto houver uma motivação e necessidade para isso, o ser humano seguirá se deslocando. Isso é normal. Então, gerenciando esse horizonte para a realidade aqui no Brasil, é que o cabe no sentido, enquanto a sociedade acolhedora, trabalhamos para superamos as dificuldades que apresentam, de modo que prevermos políticas de integração capazes de amenizar a vulnerabilidade desta população. É preciso investir mais em sensibilização e ações concretas para facilitar a vida dessas pessoas. Não dá mais para aceitar crimes por xenofobia. Não dá mais para aceitar que a vida finde por negligência profissional ou falta de medicamentos. Não dá mais, realmente. Não dá mais aceitável que os refugiados e imigrantes sejam expostos a qualquer sorte nas ruas por causa de impossibilidade de tirar seu próprio sustento. Então, precisamos garantir a vida. Precisamos garantir o direito ao trabalho, garantir a saúde, garantir a educação, tratar o ser humano com uma atitude humanizada.
é preciso também desburocratizar para o reconhecer o direito humano e atender no tempo das necessidades desse grande parcela da população que chega aqui no Brasil. Garantir condições básicas em conformidade com o que custa na Constituição Federal. Então, nesse sentido, falando também, vale resgatar uma situação durante essa migração, tem uma população que eu vejo tão invisível, né? Quando a gente fala de crianças, né? Se vocês pensam, vejam as crianças como o número maior parte também dos refugiados são crianças, e tem parece mais de 18 milhões de imigrantes refugiados pelo mundo são crianças e adolescentes em idade escolar. Metade deles não está na escola, como já apresentou um relatório do Unesco. Eu vou falar da Síria, também mais de 2 milhões e 500 mil crianças também lá estão no campo de refugiados, lá estão nos lugares que realmente não tem escola, não tem essa condição. E é um problema grave, né? Além de educação ser um direito. Então, esse relatório que falei do Unesco enfatiza que as crianças que não frequentam a escola têm mais chance de sofrer abusos ao criar o trabalho infantil, né? Então, aqui, na legislação brasileira, determina que os estrangeiros têm direito ao acesso à educação da mesma forma que as crianças e adolescentes brasileiros, conforme os preços pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, pela lei de diretrizes e bases da educação nacional e pela lei da migração. Além disso, a lei de refugiados, que garante a falta de documento, que não pode impedir seu acesso na escola, mas apenas para garantir o acesso não basta. O ambiente escolar deve ser adaptar e apoiar as necessidades específicas dos imigrantes, em especial de filhos de refugiados. É sempre importante a gente pensar a migração, imigrante e refugiado. São duas populações que, como falei, têm duas formas de migração, duas formas no sentido... estou falando agora mais a questão de doença mental, né? Doença mental que muitas vezes é ignorada pelo serviço social para esta população. Eu tenho muitas histórias que chocam aqui, chocam vocês. Eu teve experiência na pele, além de tudo que a Guerra marcou comigo, com a minha mãe, com as minhas irmãs. Eu vi outras, não estou falando dos sírios, estou falando de refugiados. Tem refugiados que vieram a questão de conflitos, perseguições lá na África, na Ásia, na Europa, nas Américas. O refúgio realmente não tem um lugar específico e não tem uma característica, não apenas pela guerra. Estão, né, como vocês sabem muito bem, que são perseguição religiosa, política, pertence a grupo social, grave generalizado de violações de direitos humanos. Então, esse sentido, esse trabalho mental que é muito importante. Mas vou seguir assim sobre a questão que falei trouxe essa questão de educação, que as matrículas de alunos estrangeiros nas escolas brasileiras mais que dobraram nos últimos 8 anos, chegando a 73 mil, de acordo com o último censo escolar. Então, a maioria dos estrangeiros, 64%, está matriculada em escolas públicas aqui em São Paulo, né? O estado e com a maior concentração de imigrantes
Aqui, vocês sabem que nós temos aqui no estado de São Paulo, realmente, a maior concentração dos imigrantes do Brasil, né? Que chega a ser 57,7% da população migratória do Brasil reside no estado de São Paulo. Então, esse maior de concentração de imigrantes, o maior, a mais preparado para atendê-los, porém, as crianças imigrantes e refugiados possuem uma dificuldade de integração, possuem uma dificuldade em acompanhar as aulas, por vários problemas. Que essa migração que estamos trazendo aqui, não estamos falando aqui realmente de problemas em relação apenas problemas financeiros ou alimentação. Então, estou falando a questão, vamos dizer, o português, né, a comunicação. Porque não entendem o português, estranham as diferenças culturais em relação ao seu país de origem, um ambiente diferente. Os professores da escola precisam ter uma sensibilidade maior para entender o momento do outro, para entender uma mãe de crianças, de refugiados imigrantes, realmente como que ela sente aqui, como que a situação. Eu não estou falando que esse não tem aqui no Brasil, ou nas escolas, não tem professores, tem, mas eu estou chamando a atenção, de fato, porque acompanhei também vários casos, no sentido, tive que receber vários convites de várias professoras, professores, e aqui, graças a Deus, aqui nós temos as políticas públicas mais avançadas do Brasil, e no município de São Paulo. Aqui nós tivemos uma primeira conferência de migração durante 2012, mandato do ex-prefeito Fernando Haddad, que tivemos projeto de portas abertas, 4 casas acolhidas a abrigamento, cartilha para refugiados, currículo da cidade. Teve vários, realmente, avanços. A lei 2016 também, municipal aqui de São Paulo, e se tornou uma grande referência e grande exemplo e provocou outros municípios, porque os refugiados imigrantes, nós temos a liberdade de se deslocar aqui, e muitos refugiados imigrantes foram em vários municípios, tanto aqui do estado de São Paulo, quanto do Rio Grande do Sul, quanto da Santa Catarina, quanto do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, enfim. Então, teve essa migração e houve essa necessidade. A necessidade que tem uma população, são minoria, de uma prefeitura que tem uma secretaria de assistência social, que realmente ele está despreparado em todo sentido, né? Porque aqui não basta realmente ser assistência social, aí você vai lidar com todos os casos no sentido, e estou falando essa população, porque eu vejo sempre que tem a capacitação quanto a assistência social, quanto outros tipos de profissionais, que realmente como que vamos lidar com essa população? Então, tem um método, tem um conhecimento, tem cursos, tem uma série de programas para poder realmente, a gente olha com um olhar mais humanizado a esta população. Um olhar poder realmente a gente tentar compreendê-los. Porque, infelizmente, eu vivo aqui 8 anos. Eu vi alguns profissionais de assistência social. Não tem realmente amor no coração. Não tem. Não tem. Eu ouvi nos meus ouvidos o julgamento. Eu ouvi os olhares. Parece realmente a gente incomoda. Parece a gente viemos para atrapalhar de fato essa população. Mas não é verdade. Parece a gente... eu vejo tanto tento traduzir aquelas situações que tanto eu passei quanto outros refugiados e imigrantes passaram com atendimento de pessoas que receberam um curso
de assistência social na faculdade, porém, saindo desse curso com diploma, sem pensar que que vão lidar com seres humanos, com sentimentos, com empatia, com simpatia. Se a pessoa que está lá na minha frente, eu estou ficando em pé, pedindo ajuda, isso realmente basta que entender sobre esse acontecimento, esse é uma relação, esse é um fato social que poder a pessoa entender qual é o problema que levou essa pessoa a chegar aqui. Será, de fato, para uma cesta básica? Será para alguma vontade que a gente quer levar? Por que a gente está aqui? Por que a gente não está bem? Por que a gente não consegue, quando a gente não consegue explicar, a gente fica nervoso? Que a gente está com doença mental que a gente não tivemos oportunidade de poder cuidar esse ponto. É um dor profundo na alma que precisa realmente outra pessoa compreender. Porque gostaria muito de ser assistente social, atender, e a outra ser refugiada para poder realmente fazer o melhor, entender com esse olhar. Porque esse curso de assistência social não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa. No meu ponto de vista. Então, eu estou falando isso, não sei se estender a minha fala. Realmente tem tantos pontos tão importantes dizer para vocês que com essa oportunidade, esse lugar de fala, esse protagonismo, essa legitimidade. Então, os refugiados normalmente passam por situações de abuso e violência e assassinato de seus familiares e vários outros problemas graves que deixam realmente essa pessoa doente. As doenças que você tem e não sabe. Isso é importante. E vale ressaltar, então, a realidade aqui, como eu falei, que a realidade brasileira esbarra em dificuldades que dificultam a integração. Então, a falta de infraestrutura, no sentido, né, em especial, eu queria falar nas escolas, e falta de apoio ao professor que não sabe como lidar, como falei, com essa realidade. É necessário, então, antes de tudo, as escolas estejam preparadas e vamos nos empenhar em fazer isso acontecer na nossa sociedade. Então, esse sentido, eu queria muito realmente estender essa situação. Só para concluir, então, primeiramente, ressaltar que a importância da atuação dos profissionais no serviço social para toda a população, em especial a mais carentes, que dependem exclusivamente do serviço público. Então, nós, refugiados, migrantes, enfrentamos a mesma dificuldade da população que ainda vive na pobreza, nos problemas sérios aqui no Brasil. Por isso, precisamos de profissionais mais do que qualificados, sensíveis das causas sociais. Por falta de regularização e no enfrentamentos, muitas dificuldades que a gente passa. Então, sem documentação, não conseguimos trabalho formal. Constantemente não conseguimos alugar essa casa. Fiador, título de capital, 3 meses de aluguel. Eu queria muito trazer histórias reais de meus amigos refugiados perderam suas vidas aqui. Portanto, essa introdução que eu estou fazendo
porque é ligada com histórias que perderam a vida aqui no Brasil. Estou falando para vocês. Um deles é a questão de alugação de casa, como eu te falei, sustentar a família, dependendo de muitas vezes realmente de cestas básicas, porque a gente fala lá no meu país, o fome é um pecado. Fome comparado como pecado. Realmente, essa situação complexa. Então, os refugiados, imigrantes, de altíssima vulnerabilidade, numa sociedade capitalista onde tudo gira em torno do dinheiro. A luta pela sobrevivência é diária. Então, por isso, eu defendo que o poder público invista em capacitação para que seus funcionários, principalmente para os assistentes sociais, pois são eles que fazem o meio de campo junto às áreas básicas como saúde e educação. E nesse sentido, então, dizer para vocês, para concluir, quero agradecer novamente o convite para participar deste importante espaço de reflexão, construção do saber, e dizer que eu sigo à disposição e faço votos de que este grupo de pesquisa tenha sempre o olhar atento e sensível a cada refugiado e imigrante que eventualmente vir a encontrar durante a sua atuação. Um forte abraço a todos, estou aqui à disposição para quem queria tirar uma dúvida. Obrigado. O que falar, né, depois dessas duas falas, duas verdadeiras aulas, né, para a gente aí. Eu gostaria, antes de passar a palavra para a Amanda e para a Daniele, que vão conduzir o Perguntas e Respostas e a finalização do nosso evento, eu gostaria de agradecer imensamente, né, ao Mark, ao Abdu, pelas orientações, pelo direcionamento, pelas reflexões que nos proporcionaram durante a fala deles. Com certeza a gente ganha muito hoje e amplia os nossos horizontes quanto à intervenção profissional junto a essa população e esse segmento social. Bom, Amanda e Dani podem iniciar aí no momento de perguntas e respostas. Os comentários, tá? E as perguntas. A Aline, né? Ela comentou, vejo muito isso, são tidos como indesejáveis relacionados à criminalidade aqui na minha região, né? Falando da questão de imigrantes. A Aline comenta, né, que nem os negros daqui são bem aceitos. Infelizmente, temos o racismo enraizado na nossa sociedade. A Renata comenta que é como o caso dos venezuelanos, falando da questão da imigração, né? A Aline fala que é muito nobre encarar essa jornada para cuidar da família, né? Falando sobre a questão dos haitianos. Aqui a Aline traz uma pergunta. Antes de vir ao Brasil, as pessoas do Haiti já têm consciência da realidade que podem vivenciar aqui, ou só quando chegam aqui tem essa visão? Aline, na verdade, assim, não sei. Bom, eu trouxe, né, a minha história e falei para você daquele impacto de aqui no Brasil tem que se virar, que ficou até agora marcando na minha mente. Eu não esperava que realmente tem qualquer lugar que eu vou, tanto se tivesse, a minha escolha era ir para o Canadá ou Austrália, que tenho parentes lá, tal, etc. Eu, aqui, como falei, foi uma oportunidade para o Brasil, e não tenho a mínima noção, nem no Canadá, nem na Austrália, nem aqui no Brasil, nem em qualquer lugar, mas a gente procura um país que a gente ouve que tem realmente uma população, no sentido, os países que têm esse desenvolvimento em todo sentido, só o país tem aquele nível de olhar para a sociedade. Qual é o olhar para a sociedade que eu estou falando aqui? Então, quando eu citei alguns, eu não sabia como que você é tratado, como eu falei, a minha escolha era ir para o Canadá ou para a Austrália, não sabia como você é tratado, qual é a realidade.
né? Mas sei do meu pensamento que o país que tem visão pelas questões sociais. Como que? Como uma mãe que tem 5 filhos. Os 5 filhos, a mãe não vai diferenciar quem que vai alimentar, quem que vai cuidar. Vai abraçar todo mundo. A mãe nunca fazendo uma diferença. Quando alguém está doente, a mãe vai dar mais atenção, vai dar mais um copo de leite, vai dar mais remédio, mais carinho. Essa carência, essa população que eu acredito que nesse grave vulnerabilidade social que nós somos, deveria realmente o mínimo que a gente tem, os mínimos direitos como seres humanos, os mínimos direitos dignos, a dignidade humana. Então, esse é o acolhimento, a hospitalidade. Então, agora, eu não sabia como que vai ser o acolhimento, e não esperava uma vida luxuosa, mas eu pensei que vou ter realmente um auxílio de acolhimento. Então, imagina agora, você tendo uma filha, ou você mesmo, você vai para o Egito, você vai para o Congo, você vai para qualquer país, você vai chegar naquele país, como eu te falei, dessa forma, né, estou falando uma migração forçada, de fato você vai sofrer se não tiver um processo de acolhimento. E se eu vou dizer para você agora, só dando exemplo, é muito importante dar exemplo. A minha família, somos 7 irmãos, 5 mulheres, 2 homens, eu mais um irmão. Meu pai sumiu no meio da guerra. Minha mãe, eu perdi ela após que eu resgatei ela na guerra. Acabou chegando no Brasil, ela pegou Covid, faleceu em 2020, uma das primeiras pessoas. Meus 6 irmãos, olha onde estamos. Nós somos 7. Uma irmã podia ir para a Alemanha, perdeu uma perna após de cair bomba em cima dela, perdeu um marido. Ela, desde que chegou lá na Alemanha, ela foi no campo, antigo aeroporto nazismo, que se tornou um campo para refugiados sírios. Outra irmã fugiu para o Iraque, outra para o Líbano, a outra foi para o Egito. Aquela que foi para o Canadá, meu irmão na França e estou no Brasil. Aquela que foi para o Canadá teve uma melhor acolhimento que você imagina. E não vou falar dos demais porque é tudo sofrimento, mas menos sofrimento que aqui no Brasil. No sentido assim, olha, como eu falei, no Líbano, 0 políticas públicas, sofrimento total. No Egito, a população muito humana, muito humilde também, realmente. Então, não tem políticas públicas também dignas lá no Egito, mas tem uma população que abraça com coração. E lá na Alemanha, minha irmã sofreu realmente, e como eu, várias questões, né? Mas eu vou falar para você sobre o Canadá. Meu irmão também na França está sofrendo. O Canadá, a minha irmã, com meu cunhado, com 4 meninas que ela tem, né? Tinha 4 meninas, eles chegaram lá. A Canadá garantiu o deslocamento, tiraram com avião, levaram para o Canadá. Do Canadá, flores e mulheres estavam esperando minha irmã com filhas dela. Levaram para apartamento que tinha, parecia um filme, que tinha roupa para cada menina de cada idade. Olha esse processo incrível. Esse, claro, com a ajuda não só o governo, quanto as igrejas, né, que estavam tendo esses olhar. Então, só estou falando para você um exemplo, como que ficou essa migração, né? Até eu achei incrível, né? Minha irmã não esperava também isso. Como eu te falei, a gente não espera um acolhimento de ser luxuoso, tal, mas pelo menos os mínimos, né? Como você está acompanhando, não apenas população venezuelana aqui. Eu esteve na Roraima, implementei um projeto chama Cultura Global, um movimento
na casa da irmã Ana Maria, chama São José, lá no Pacaraima, que abriga 250 mulheres. Eu vi a realidade lá no Operação Acolhida. Realmente eu vi coisas assustadoras, né? Não vou estender aqui para deixar meu companheiro, mas dá uma olhada aqui o que acontece no aeroporto de Guarulhos. Realmente as pessoas não sabem como que será o processo de acolhimento. Isso, valeu. Bom, e nossa, aí é um fala do que estava contando a história dele, é um fala realmente impactante e inspirador. Então, eu queria novamente te parabenizar, cara. Você não se inspira nessa luta, nessa batalha. E, enfim, é a primeira vez, apesar de que eu pesquisa sobre imigração, eu sou migrante, mas é a primeira vez que eu encontrei uma história tão viva. Eu estava na minha apresentação, eu lembrei que eu falei que os migrantes, eles são sujeitos históricos, eles são sujeitos culturais, eles são sujeitos políticos. Então, era só na teoria. Então, seu exemplo, sua fala que você traz para nós, é isso que eu estava querendo dizer. Essa fala que traduz, que nós, quando a gente sai do nosso país para vir estar aqui, a gente traz tudo que nós temos. E estamos nessa luta para reconfigurar, para tentar manter nossa existência e a existência da rede que está ao redor de nós. Então, parabéns novamente pela sua fala. E, bom, e sobre a questão da Aline, se os haitianos eles sabem sobre o Brasil, sim, eles sabem o Brasil, mas é duas questões. É uma visão do que a gente sabe do Brasil e quando a gente chega na realidade. Então, tem uma parte que eu falei que dos partes que os haitianos vêm para o Brasil porque o Brasil fora e se apresenta como um paraíso racial, um país que não tem racismo, assim, que a gente vê, por exemplo, o maior exemplo é a configuração do time de futebol. Então, que tem uma dominação, digamos assim, uma representação maior de negros no time de futebol. Então, é isso que a gente tem mais. Agora, quando os haitianos eles chegam aqui no Brasil, falando dos haitianos como se eu não sou haitiano, quando nós chegamos no Brasil, eu particularmente, eu comecei a me questionar, mas cadê essa configuração? Cadê os negros dentro da universidade? Cadê os negros dentro dentro das políticas públicas? E eu e outros haitianos começaram a descobrir que os negros eles estão numa invisibilidade, eles estão numa invisibilidade, mas quando aparece nas mídias, aparece de maneira precária, aparece como, por exemplo, os estatísticos do número de pessoas no sistema prisional. Então, são as pessoas na fila dos atendimentos. Então, os negros, eles se parecem assim. Aí a gente se depara como negros, como racismo estrutural que existe no Brasil. Por exemplo, quando eu falei no meu caso, eu comecei a dar conta que eu sou negro, realmente, quando eu cheguei no Brasil, que em todo momento eu tenho que me afirmar que eu sou negro, que eu sou haitiano, que não é minha preocupação lá, porque estava num país onde 95% da população são os negros. Então, mas essa descoberta também me faz começar a pensar sobre o racismo, como o Haiti também é um país que estruturalmente que é racista. Mas
o racismo em si, eles não faz parte do meu cotidiano quanto ele é hoje. Por exemplo, quando eu falei nas universidades, e eu sou estrangeiro, eu sou migrante, eu sou gringo, mas quando eu já saí da universidade, assim, já tem uma outra, as pessoas já fazem uma outra representação sobre mim. Esse caso é realmente para todos os haitianos, porque o Brasil, nas suas políticas, ele se escolhe quem eles querem. Ele se escolhe quem migrantes, ele escolhe quem tipo de refugiados que eles querem. Então, a gente sempre questiona a questão. Hoje o Abdu estava falando dos dados que tem vários grupos de imigrantes que têm o visto humanitário, os haitianos, os sirianos e ele fala dos ucranianos, mas vê como a sociedade, as políticas públicas e se orienta. Então, você vai entender qual tipo de imigrante que o Brasil quer escolher. Nossa, cada fala de vocês a gente tem que parar um pouco para se recompor. Tá ótimo. A Aline, ela pergunta pro Abdu, você também vivenciou essa questão de racismo e xenofobia? E ela também perguntou quando que você chegou aqui no Brasil, o ano. Muito obrigado, Aline. Estou vendo a Aline está muito ativa aqui. Parece ter também uma ligação muito próxima pelos comentários que eu vi. Aline, assim, cheguei em 2014, dia 8 de fevereiro de 2014, às 15h45 por aí. Que mais? Enfim, bom, vamos falar assim, qualificando assim a palavra xenofobia, racismo, islamofobia, homofobia, todo tipo de esse olhar preconceituoso. Para mim, eu achei tão forte que as pessoas começaram a me julgar pela minha origem. Isso foi tão impactante. Foi espancado. Esse não saiu na reportagem, acho que só teve uma reportagem de um jornal francês, talvez, que eu falei, né, esse caso. E quando, né, recebi, alguém teve uma violência física contra mim, e após isso eu não conseguiu falar no programa da Fátima Bernardes, porque não teve julgamento ainda de juiz, e para isso não me provocar, me atrapalhar do processo. Então, e teve sim. E aquelas pessoas que teve esse problema, realmente, o que dá para entender através de brincadeiras e falas racistas, homem-bomba, Estado Islâmico, terrorista e tal, alguns momentos que parte da população aqui, alguns amigos, no sentido desconhecidos, né, eles começam a brincar e levam em consideração quando a pessoa quer brincar, não quer brincar. Quando quer brincar, tudo bem. Eu não vou ser cismado e levar tudo assim, qualquer pessoa que vai me chamar homem-bomba, ou terrorista, ou o que seja. Eu lido com uma risada, lido com uma coisa que quebra, porque se vou responder forte e vou acabar incomodar a pessoa que brincou comigo. Mas nesse sentido, aquelas pessoas que têm ignorância, se fosse terrorista, eu não estarei aqui. Se fosse terrorista, eu estarei lá. Eu não sou terrorista, eu sou vítima de terrorismo. Nesse sentido, então, infelizmente, como falei, parece aqui em geral, né, deixa eu ver, a xenofobia aumentou muito. Teve uma pessoa que falou, não sei se o Aline, aqui nos comentários,
sobre o haitiano que foi assassinado. Não sei se mais um meu irmão haitiano, porque aquele que teve uma brutal barbaridade é um congolês da República Democrática do Congo. Aí não sei se tem mais um haitiano, foi morto, que você está falando, espancado lá no Rio de Janeiro, mas é um congolês, né, um jovem que, e como eu vou falar para você, é aquele que foi também morto recentemente no município de Itaquaquecetuba pelo martelo, é aquele venezuelano que não pagou o aluguel, aí o dono deu um tiro, matou ele, e aquela mulher haitiana no município de Osasco, ela grávida de 6, 7 meses, o guarda municipal chutou ela perdeu o filho. Qual caso que você está falando? Muitos casos, são muitos casos, são pessoas que estão sofrendo discriminação. Eu não vou dizer para você a questão de raça, de etnia, de religião e tal, mas é discriminação. A guarda-chuva é discriminação. Pessoas que eu vou dizer para você? Não têm amor no coração, são pessoas de fato doentes, eles não entendem a situação. Incrível aqui, eu falo incrível, como que a gente vê pessoas mais humanas pelos animais e desumanos pelos humanos. Isso que não entendo aqui no Brasil. Isso que não entendo. Então, a gente viemos aqui, não é para atrapalhar a sociedade, não é para tirar um emprego, não somos ameaça para a segurança pública. Tem, infelizmente, nesse mundo, pessoas agem com má fé, com boa fé. Tem pessoas que aproveitam nessa situação de grave que acontece, de migração forçada, aí pessoas são coiotes, traficantes, tráfico humano, pessoas que aproveitam, ameaçam muitos refugiados e imigrantes, se tornam uma mula para carregar droga, etc. Tal. Tem pessoas que são mão, sabe? Tem pessoas que são mão. Então, a gente se torna vítima. Quantas mulheres foram abusadas sexualmente nos campos de refugiados, né, durante o deslocamento da fronteira de não sei o que. Quantas adolescentes? Está aí, Órfãos da Terra. Eu fui consultor principal da novela Órfãos da Terra. A Órfãos da Terra trouxe uma realidade, mas mais ficção que realidade, mas bom que tocou o coração das pessoas. Né? A gente vê aquele velhinho que correu atrás daquela menina adolescente, queria tal, enfim. Eu vi isso, aconteceu isso, eles trouxeram aquela história porque aconteceu isso no campo lá na Jordânia, né? Pessoas que chegam com dinheiro, eles aproveitam para pegar meninas novas, eles compram. Essa fragilidade da migração, esse que a gente vive uma situação tão grave e começou os poderes, os países, os políticos fecham os olhos, viram as costas. Até quando a gente vai ficar calados nessa situação? Até quando vamos viver um boca amordaçado? Valeu. Isso aí. A gente podia ficar aqui a noite inteira ouvindo vocês, que, nossa, cada palavra que sai é algo novo, assim, pra gente, e a gente se sente tocado mesmo, né? Mas eu vou direcionar uma última pergunta para o Mark, que é uma pergunta minha. Eu gostaria de saber, na prática, as dificuldades em relação às barreiras linguísticas, tá? Se o Brasil, ele tem algum mecanismo que faça com que diminua o impacto, né, dessa barreira? Não, pelo que eu sabia, não. E isso, por exemplo, eu na minha tese, eu estudei a questão de processo de identidades das crianças haitianas dentro da escola. Então, como a escola, que é um espaço onde tem os valores culturais brasileiros, se influencia as identidades junto com as famílias haitianas, que nesse contexto
que tem os valores haitianos. Então, eu vou tentar te responder com dados para ver, como que eu falei para você, a gente não pode falar da migração negra, da migração haitiana, sem falar do racismo. E como o racismo ele vai impactar tudo isso. E dentro da escola, por exemplo, essas crianças que são em quantidades importantes, eles não têm nenhuma política de acompanhamento pelas questões de línguas para como dizer, para manter viva o território de origem através das línguas. Mas a gente vai mais além disso, além desse fato de ver que no Brasil, apesar de todos os avanços que o Abdul acaba de mencionar nas políticas públicas, mas a gente tem muito para avançar. O Brasil ele tem essa política onde que tem línguas que é superior com outras. Por exemplo, na escola brasileira, por exemplo, o inglês vai ter um lugar maior, um lugar de prestígio. A professora, qualquer pessoas que estão na escola, eles não vão ver o inglês como uma língua que vai atrapalhar aquela criança para o português, mas que é diferente para qualquer outra língua de origem africana, do crioulo e o haitiano. Então, é uma forma de um racismo estrutural que vai orientar as políticas linguísticas dentro da escola, dentro das políticas públicas. Você vai ver que você vai lá para se atender numa políticas públicas, um americano que vem já começa a falar em inglês, aí o profissional que vai atender já está querendo fazer mais esforço para te atender. Mas vai lá, começa a falar árabe, vai lá, começa a falar crioulo. Não tem isso. Você tem que aprender a falar nossa língua. Sim, a gente tem que aprender a falar todas as línguas, porque as línguas são poderes, as informações a gente busca, através das línguas a gente busca as informações. Então, tudo isso é uma questão do racismo estrutural, de uma orientação das políticas linguísticas que no Brasil eu não encontrei. Como diz o autor, eu tinha que me virar aqui no Brasil quando eu cheguei aqui. E graças a Deus eu tinha um professor, que é o professor Wagner Amaral, que era meu orientador do mestrado e de doutorado, que tinha uma sensibilidade. Falou muito disso, da questão da acessibilidade, da questão da migração, que tinha uma paciência para a gente fazer orientação do mestrado pelo Google Tradutor. Tipo, eu comecei a escrever, nos primeiros momentos, eu comecei a escrever para ele escrever também. A gente, um mês, está fazendo essa tradução. Ele fala no Google Tradutor, eu traduzi no crioulo ou no francês. Então, é uma pessoa diferenciada que eu encontrei na minha vida. Mas, de maneira geral, não tem nenhum políticas públicas que busca limitar esses barreiras. Tão impactantes, né, as falas do Abdul e do Mark, que a gente fica, assim, até assustado, né, o tanto de coisas que faltam, né, para o nosso país evoluir, para o serviço social também galgar, né, porque é uma temática relativamente que nós estamos iniciando uma pesquisa, né, junto com a Amanda, que já tem esse conhecimento, né.
Então, gostaria de agradecer ao Abdu, ao Mark e a todos que participaram, aos colegas aqui da Praxis, né, ao Leonardo, a Tânia, a Amanda e a todos que ficaram até agora, né, e falar que nós estamos nos virando também, que nós vamos aproveitar cada segundo, cada momento de tudo que vocês dois trouxeram para nós, e que é uma experiência maravilhosa, sabe? Não triste também, né, porque infelizmente fala de coisas muito, assim, que a gente precisa trabalhar, mas também poderosas, né? De coisas que a gente pode mudar enquanto profissional. Gostaria de agradecer muito. Eu só queria falar, então, mais uma vez aí, queria agradecer vocês que estão aqui. Realmente, o tempo é importante para todo mundo, até para nós, tá? Mas a gente aproveita, tenta aproveitar nesses encontros para poder tentar se conectar, para poder pensar e refletir, como falei. E queria também pedir para quem puder também, por favor, procuram nos acompanham o nosso trabalho, tanto para mim, tanto para o Mark. É um trabalho muito importante, cada um seguir, né, a seu caminho de poder fazer parte desse ativismo. Então, a gente depende realmente de torcida, de uma palma. Não estou falando desse encontro, mas os refugiados imigrantes precisam daquelas pessoas que estão dando uma energia para alimentar sua autoestima. Como povo brasileiro, um povo maravilhoso, um povo muito humilde, povo realmente também tem esse amor, realmente. Quem que acolhe os refugiados imigrantes na ausência de políticas públicas é a população brasileira. E se não posso deixar de não fazer uma gratidão, né, a essa terra maravilhosa, a essa população. Estamos juntos, qualquer coisa, por favor, me procuram aqui, se alguém possa contribuir, faria com muito prazer. Mais uma vez, então, um beijo grande, um abraço, estamos juntos aí. Vou deixar aqui meu companheiro Mark também fazer essa consideração final, eu acho que já está ok. Vou dizer que foi um prazer de conversar com vocês e realmente uma honra de compartilhar essa mesa com você, Abdu. Espero que a gente vai ter oportunidade de compartilhar outras mesas e com vocês falar potente. Muito obrigado ao grupo de pesquisa Praxis, a Amanda, que a gente conversou, a Leonardo, a Aline, Daniel, todo mundo que tá até agora tô assistindo, e outros também que tem outros compromissos, mas que deu essa possibilidade de nos ouvir. Então, estamos na luta, vamos continuar para um Brasil mais melhor, para um serviço social melhor, que pensa sobre a questão da migração melhor. Muito obrigado.